Pronto. Muito bem. Eu queria, então, agradecer, né, em nome do LEPIF, todos os participantes aqui, os presentes aqui, nós temos alunos de graduação, de PIBIC, de mestrado, de doutorado, professores aqui do curso, professores de fora, servidores, né, outros funcionários também do serviço, e é o momento do grupo de pesquisa em que a gente, do LEPIF, que a gente convida pesquisadores externos para virem falar um pouco sobre alguns métodos, né, ou de pesquisa, ou alguns temas da área de estudo de outros grupos de pesquisa também, né, e hoje nós estamos aqui com a professora Eliane Tati Neves, nossa colega de longa data da SOBEP, da área da condição crônica, da área da família, da pediatria, então é um prazer imenso, é a segunda vez, né, Eliane, que você participa aqui conosco, com temáticas diferentes, então ela vai falar hoje para a gente um pouco sobre pesquisas com métodos de produção de dados grupais e métodos criativo sensível, um pouquinho sobre a professora Eliane, ela é enfermeira e professora titular da Universidade Federal de Santa Maria, com graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio doutoral junto à Culture and Mental Health Research Unit, da Universidade de Montreal, Canadá, certo? Especialista em saúde coletiva, enfermagem pediátrica, pós-doutora em enfermagem em saúde pública pela Escola de Enfermagem Ribeirão Preto, da USP, líder do grupo de pesquisa saúde do neonato, criança, adolescente e família, tem várias pessoas aqui do grupo, né, o Criando, e tem pesquisado na área de enfermagem pediátrica, pesquisas com métodos de produção de dados grupais, grupo focal, grupos operativos, método criativo e sensível. Então, Eliane, seja muito bem-vinda, nós estamos aqui muito, assim, motivados para essa sua apresentação, porque temos alguns alunos aqui presentes também, né, que têm desenvolvido estudos e que vão necessitar ainda mais conhecer um pouco mais sobre esse tipo de metodologia de pesquisa. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu vou parar a apresentação, caso você queira apresentar, e se você quiser acrescentar alguma coisa sobre você e sobre os seus alunos, fique à vontade. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Angélica, pelo convite. É sempre muito bom estar com as colegas da enfermagem pediátrica, do grupo LEPIF, que trabalha com famílias também. Eu vi que a Marisa está aqui. Tudo bem, Marisa? Quanto tempo? Nós éramos colegas, parceiras do aeroporto, eu fazendo pós-doc e ela fazendo doutorado, né, em Ribeirão. Então, agradecer a presença de todos e também dos meus alunos que estão aqui meus orientando, sejam bem-vindos nesse encontro de grupos de pesquisa. E eu vou falar, então, hoje do método criativo sensível e de pesquisas grupais. Então, acho que não tem nada que eu queira acrescentar, não, viu? Já falou bastante coisa já. Eu vou projetar, assim, aqui, eu preparei os slides. Sabe que até faz bastante tempo que eu não falo do método criativo sensível. A gente não tem usado muito. Uhum. Eu tenho visto algumas publicações da Ivone. A gente não tem usado como método, mas a gente tem usado como técnica de produção de dados aliado a entrevistas. Isso que eu vou falar. Tá, entendi, perfeito. Assim como método, é que eu estava aqui concentrada, que mudou um pouco o Meet, né? Para compartilhar a tela aqui. Tá, vocês estão vendo já? Estamos sim, tá ok. Tá. Então, como eu estava dizendo, esse método, ele foi desenvolvido, ele foi sistematizado, na verdade, pela professora Ivone Evangelista Cabral, que é professora aposentada, titular da UFRJ, da Escola Naneri, e hoje ela é professora, então, da Escola de Enfermagem da UERJ. Ela foi minha orientadora no doutorado, e eu usei o método criativo sensível no doutorado para a produção de dados como método. Então, ele pode ser usado como método, eu vou explicar aqui a diferença, mas também pode ser usado como as dinâmicas de criatividade e sensibilidade que compõem o método, como o instrumento, a técnica de produção de dados, ela pode ser usada como complemento de um outro método dentro de um outro método. Então, a gente tem usado o método misto, com entrevistas mediadas por uma dinâmica de criatividade e sensibilidade, como técnica.
Então, isso a gente tem usado bastante, tem sido muito legal, e eu vou falar sobre isso. Mas o método, então, criativo sensível, ele é uma abordagem de pesquisa grupal e participatória, tá? Então, eu vou explicar por que é participatória. Eu vou começar falando um pouquinho da formação grupal. Eu preparei uma apresentação muito rápida, tá, Angélica, para a gente ter tempo de conversar e de vocês fazerem perguntas, tá? Então, vocês podem ir anotando, ou se quiserem me interromper, podem ficar à vontade, que eu vou fazer essa introdução aqui usando os slides, depois a gente vai mais conversar. Então, por que esse método ele foi, então, sistematizado pela professora Ivone? Durante o doutorado dela, ela usou técnicas artísticas para produzir os dados da tese dela, muito inspirada num professor que estava era professor visitante na Ananeri, e ele trouxe uma metodologia de produção artística, ele trabalhava com a sociopoética. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma linha de produção de dados que trabalha com arte. Então, a professora Ivone, inspirada por esse professor, pelos estudos desse professor, pela própria pesquisa baseada em arte, que é uma pesquisa que existe, né? É um tipo de pesquisa em que a forma de produção de dados não é entrevista, não é grupo, nada disso. É uma arte. A pessoa pode escrever um poema, pode fazer fotografia, pode pintar, pode fazer escultura. É bem interessante. Eu assisti uma apresentação de uma pesquisa que foi feita com mulheres com câncer de mama, que usou a pesquisa baseada em arte e a produção de dados da pesquisa que eles apresentaram no evento, que foi num evento de pesquisa qualitativa lá no Canadá que eu fui, era a voz das mulheres. Então, a gente ouvia a voz mesmo das mulheres falando sobre a experiência do câncer de mama, enfim. Então, a professora Ivone pegou tudo isso, mas os círculos de cultura freiriano, porque ela é extremamente freiriana, ela sempre seguiu essa teoria de Paulo Freire, tanto no ensino como na pesquisa, mas os grupos operativos de Pichon Rivière, que eu vou falar um pouquinho, e a dialogicidade de Mikhail Bakhtin, que é um filósofo da linguística russo. E juntou tudo isso e criou o método criativo sensível nessa formulação que ele tem até hoje, né? Então, a partir da tese dela, então, a data de criação, digamos assim, é 1999. Então, desde 1999 que o método criativo sensível está aí se consolidando, né? Se consolidando como um método de pesquisa grupal, participatório e baseado em arte. Então, o grupo, quando a gente trabalha com qualquer tipo de produção de dados baseada numa formação grupal, a gente precisa levar em conta algumas questões que eu vou falar rapidamente em 3 slides, porque quando a gente dava um curso de extensão aqui na UFSM sobre o método criativo sensível, era um curso de 20 horas, e a gente falava uma aula inteira sobre grupos, porque para trabalhar com grupo tem que ter alguns cuidados e alguns estudos preliminares. E ainda mais para a gente fazer pesquisa com grupos, né, gente? Então, às vezes as pessoas assim, eu vou usar o grupo focal na minha tese, na minha dissertação. Mas que formação você tem para trabalhar com o grupo? Então, eu lembro que no meu mestrado, que eu trabalhei com grupos focais, a minha orientadora, que era a professora Clarice Dallagnol, ela deu uma disciplina específica sobre grupos. E daí eu fiz essa disciplina e a gente estudou aquele livro famoso que tem o que é grupos, como trabalhar com grupos. Desculpa, gente, meu cachorro. Peraí, só um pouquinho que eu vou abrir a porta aqui. Só quem tem pet entende. A chave na porta. Meu filho chegando em casa, eu deixei a chave na porta, ele não conseguia abrir. Bom, eu fiquei em casa, né, gente? Porque lá na faculdade a internet... Não, a internet é pior, é verdade. Mas fica à vontade. A gente também está em casa alguns. Se eu ficasse lá caindo toda hora, e a minha câmera dela também não é muito boa. Enfim. Então, que eu estava falando da formação em grupos. Então, eu sempre digo isso para os alunos. Se vocês querem fazer pesquisa com
método de coleta de dados grupais, vocês têm que estudar grupos. O que são grupos, como trabalhar com grupos, quais são os tipos de grupos, os tipos de papéis que as pessoas assumem num grupo. Porque se tu não conseguir conduzir o grupo na sua essência, quiçá fazer com que ele responda as suas perguntas e produza dados para pesquisa de qualidade, né, gente? Então, o grupo, ele se constitui de modo intencional e voluntário. Então, a gente vai escolher as pessoas para fazer parte do nosso grupo, nossos participantes, mas, ao mesmo tempo, eles são voluntários porque eles vão decidir se eles vão participar ou não. Eles se constituem um espaço de empoderamento dos participantes, porque todas as vozes são importantes. Então, isso já é um primeiro indício de que a gente tem que entender como que o grupo funciona, porque geralmente no grupo a gente vai ter aquele que é o líder, que vai querer estar sempre falando, vai ter o bode expiatório e vai ter aquele que nunca fala. Então, a gente tem que procurar propiciar que todos eles falem para que todos eles tenham voz e vez no grupo. E ele também possui, ao mesmo tempo, uma configuração homogênea, ou seja, eu vou escolher os participantes porque eles têm uma característica em comum. Então, por exemplo, no meu grupo do doutorado, que eu fiz em método criativo sensível, todas eram cuidadoras de crianças com necessidades especiais de saúde. Isso caracterizava a homogeneidade, o que elas tinham em comum. Mas a heterogeneidade era os diferentes diagnósticos de cada criança, a idade de cada criança, a matriz cultural de cada participante, e tudo isso dá a riqueza do grupo. Ou seja, ele é homogêneo, porque a gente vai discutir um assunto que é comum a todos os participantes, mas também é heterogêneo, porque cada um vai trazer a sua bagagem. Daí que entra, gente, a dialogicidade, que são as muitas vozes em mim, que Bakhtin diz que todo mundo, quando eu estou falando aqui para vocês, não sou eu, Eliane, só. Eu estou falando, citando autores, lembrando de aulas que eu tive, lembrando de coisas que aconteceram. Então, são muitas vozes que estão na minha cabeça e que eu estou falando aqui para vocês. Então, eu não sou um autor único. Eu sou uma dialogicidade, uma multiplicidade de vozes. E isso que o grupo traz muito bem. Então, isso aqui eu acho que ficou claro, né? O grupo, ele também promove o diálogo plural, né, gente, pelo compartilhamento de diferentes experiências, a pluralidade do grupo. Então, ao mesmo tempo que elas têm em comum cuidar de uma criança, elas também tinham de diferentes contextos socioeconômicos, constituições familiares, e elas tinham, então, diferentes experiências para compartilhar no grupo. E isso dá a riqueza do grupo. Porque é diferente de eu fazer uma entrevista individual, semi-estruturada ou aberta, porque eu vou estar captando ali uma experiência singular. E no grupo, além dessa pluralidade, eu também tenho a singularidade, porque cada um vai compartilhar, cada um vai falar a sua experiência singular, e depois todas as experiências singulares vão se juntar na nossa síntese para constituir a pluralidade do grupo. Então, eu sou uma apaixonada por trabalhos grupais. A gente tinha um projeto de extensão lá na pediatria, que a gente fazia grupos com os cuidadores que estavam com as crianças internadas lá, independente do diagnóstico, para fazer educação em saúde. E a gente seguia esse modelo do Círculo de Cultura Freiriano. E esse é o modelo que a gente segue no método criativo sensível também. Quais são as implicações para o pesquisador de desenvolver pesquisas em grupo? Ele precisa se preparar para lidar com as questões grupais, é isso que eu tinha falado no início, relacionadas à homogeneidade, à heterogeneidade, à confidencialidade de dados, porque todos, a gente faz aquele chamado setting grupal, que todos têm que concordar em que tudo que for falado ali vai ficar ali, né? Então, essa questão da confidencialidade, a pluralidade grupal e a singularidade de cada um. Então, a gente vai ter... Eu tive em todos os meus grupos aquela que nunca falava e que eu instigava ela a falar, e uma que falava muito, que eu tinha que dar uma cortada no que ela estava falando para passar, perguntando para as outras o que vocês acham disso que ela está falando, para dar essa... Por isso que é importante a gente fazer piloto. Nesse curso de extensão que a gente fazia, o último dia era uma oficina, onde a gente simulava
2 grupos e fazia com que os participantes fossem o coordenador, o observador, os participantes, simulava situações que poderiam acontecer na vida real, né? E que como que a gente poderia lidar com aquelas situações. Então, a condução do processo grupal, ela demanda um grande esforço para manter o caráter gregário do grupo. Então, sempre voltar ao foco, né, da discussão. Porque pode ser comum, assim, nesses encontros grupais, que se comece a falar de outras coisas, né? Então, a gente tem que estar sempre concentrado e puxando para o tema central, voltando ao foco da discussão, em qualquer tipo de pesquisa grupal, né? E aí por isso que é importante a gente ter um observador para nos ajudar, ou até 2, dependendo do tamanho do grupo, que vai nos ajudar fazendo as anotações das linguagem não verbal, das expressões, e nos sinalizando também algumas coisas. Fulano quer falar, às vezes a gente não está vendo, então é muito importante. E o pesquisador, então, ele precisa ouvir mais do que falar, às vezes a gente tem a pretensão de ficar falando no grupo, devolver perguntas para o grupo, sempre, né, para instigar o que o grupo fale mais sobre aquele assunto, aprofundar a discussão e instigar aquelas pessoas que não falaram muito ou que falam pouco, tentando fazer com que elas participem. E não apressar-se em responder perguntas, que às vezes a gente tem essa, até como se fosse uma reação imediata, né? De ficar dando o nosso palpite em alguma questão que o grupo traga. Então, a gente tem que pensar que eu não tenho que responder nada, a gente tem que fazer com que o grupo debata sobre o tema que nós estamos investigando. E também, gente, uma coisa muito importante nesses processos grupais é a questão da logística, porque eu vou ter um grupo de pessoas que eu vou receber num espaço físico para produzir dados para mim, né, para pesquisa. Então, eu tenho que me preocupar com a organização desse espaço físico, que seja confortável, que tenha privacidade, que tenha conforto, que as pessoas se sintam bem e à vontade para falar naquele local. Então, às vezes, as pessoas... vou trabalhar com a equipe da unidade pediátrica e o grupo vai ser na sala de lanche. Não dá, né, gente? A gente tem que ter um lugar que seja exclusivo para pesquisa. Quando eu fiz a minha pesquisa do mestrado, que era grupo focal, eu trabalhei com a equipe. Eu reservei uma sala de reuniões do hospital para fazer. Não era nem na unidade, era distante da unidade, né? Era lá no primeiro andar do hospital e a pediatria ficava no 6º andar. Elas tinham que se deslocar para lá. Eu marquei no horário do almoço, eu marquei da 1 às 2, então pegava o pessoal que estava saindo e o pessoal que estava chegando, e o pessoal da noite ia participar também nesse horário. Isso foi um horário que foi acordado com eles, para que propiciasse a maior participação possível da equipe. E daí, como eu tinha gente saindo do plantão, eu me preocupava em levar um lanche mais reforçado, suco, água, bolachinha, mas também um sanduíche, alguma coisa assim, para que o pessoal se sentisse acolhido quando chegasse. Reduzir as relações de desigualdade. Então, eu lembro que eu ia vestida de jeans, camiseta, eu não colocava jaleco, nem crachá de identificação do hospital, quando eu fiz com as mães, né? Para não ficar aquela coisa assim, estou aqui, vocês estão aqui. Então, é importante no grupo que todos se sintam no mesmo nível, que seja uma relação horizontal e dialógica. Então, eu lembro que eu tinha essa preocupação de não ir, assim, com uma postura de superior. Eu sou pesquisadora, eu falava, eu sou enfermeira, trabalho aqui no hospital, estou fazendo uma pesquisa. Então, eu me colocava próxima a elas, né? Isso aqui eu acho que eu já falei. A questão também... Isso aqui também eu já falei. E uma coisa importante também é a questão do nome, né? Saber o nome dos participantes. Ou, no caso, eu sempre, no segundo que eu fiz, na segunda pesquisa, eu pedi que elas se dessem nomes. E daí a gente fez crachazinhos ali na hora para elas colocarem, porque daí, se elas estão usando o crachá, a gente não vai errar, né? Então, eu olhava o crachazinho para sempre chamar elas pelo nome. Isso é uma
estratégia interessante para a gente manter esse vínculo, né? E elas escolheram o nome, daí eu digo, então agora tu é a fulana, e a gente foi usando os codinomes. Daí aqui tem algumas estratégias que ajudam no acolhimento, eu nem vou ler, depois eu vou mandar esse material para vocês, viu, Angélica, se tu pode distribuir para o pessoal, que são algumas dicas, assim, para receber bem as pessoas, a questão do acolhimento. Muito bem. Tudo bem até aqui, gente, nessa questão... Tudo bem, muitas coisas anotadas para a gente conversar. Agora eu vou entrar, então, no método. Então, o método criativo sensível é um método de produção de dados qualitativo, que tem uma abordagem plural, ele estimula as dimensões criativa e sensível dos participantes, também chamados atores sociais pela professora Ivone, que é a autora do método. A gente faz isso numa mediação no ambiente de dialogicidade, que é isso que eu falei antes das muitas vozes que eles trazem para o grupo, e uma crítica reflexiva. E a gente vai transitar pelos estágios da consciência, segundo Paulo Freire, e podendo chegar ou não a uma tomada de consciência. Então, o método, ao mesmo tempo que ele produz dados, por isso que ele é participatório, viu, gurias? Isso é uma coisa, uma característica do método, inclusive tem um capítulo do livro que a gente, vou mandar depois as referências para vocês, acho que tem aqui na apresentação já, que a gente escreveu em 2016, eu e a professora Ivone, foi publicado naquele livro organizado pela professora Maria Lacerda e pela Regina Costenaro, de pesquisa, só sobre o método. E lá a gente resgatou muitas coisas das bases epistemológicas do método e que falam sobre isso. Tá? Então, uma das bases, então agora vou falando das bases já, né, epistemológicas do grupo, ele tem essa base que é da pesquisa participatória, que é quando os participantes não são meros objetos ou sujeitos, na perspectiva freiriana, da produção da pesquisa, mas eles são, sim, ativos e têm voz nessa produção. Então, a gente constitui esse espaço grupal dialógico, quer dizer, todos vão ter vozes na mesma forma, dialético, porque a gente trabalha o tempo todo com a síntese, com a antítese, com a tese, e plural, porque ele todo mundo vai ter direito de expor a sua experiência e refletir sobre ela. E quantas pessoas trazem as suas experiências e a gente faz perguntas sobre ela, a gente está fazendo com que a pessoa reflita sobre a sua situação. E isso é incrível, porque aconteceu na minha pesquisa, né? De uma mãe trazer a experiência que ela tinha no cuidado com o filho e a outra dizer, não, mas tu pode fazer diferente. Eu conheço uma fisioterapeuta, eu posso te indicar um serviço que atende, e depois eu falo contigo, e daí a outra, nossa, mas como é que eu ainda não sabia disso? Ninguém me falou. E elas começavam, então, a refletir sobre as suas experiências. E uma dos objetivos dessa crítica reflexiva é justamente isso, fomentar a transitividade da consciência. Isso aqui é puro Paulo Freire, né? Que a gente sempre parte de uma consciência ingênua, que é quando eu tenho uma leitura ingênua da realidade. Daí, quando eu me dou conta que aquela situação que eu estou vivendo é opressora, eu estou na consciência transitiva. Eu estou me dando conta, eu tenho uma tomada de consciência. E a última etapa da transitividade é quando eu chego na crítica e eu faço o quê? Eu mudo a minha realidade, que daí é a tomada de consciência. Então, eu entendi que eu não sabia que existia um serviço de fisioterapia gratuita para o meu filho, que podia ajudar ele naquela reabilitação. Eu tomei consciência da minha consciência ingênua e eu fui lá e fui atrás e fiz a mudança, né? Isso acontece em qualquer situação e é o que Freire chama de transitividade da consciência. Ele trabalhava isso com os educandos, né, gente? A gente trouxe adaptou para o nosso meio, que é a produção de pesquisa em saúde, que geralmente a gente trabalha com populações oprimidas, populações, especialmente as nossas, né, gurias, nossos grupos têm essa aproximação de temáticas de estudo
em que as mães geralmente são mulheres cuidadoras de classes sociais desfavorecidas ou com bastante privação social, que elas não conhecem seus direitos, elas são oprimidas também pela sociedade, que as vê como mães, boas mães, elas são aquela história do mito da boa mãe, né? Elas têm que abdicar das suas vidas para cuidar dos seus filhos exclusivamente, então elas são oprimidas de diversas formas. E quando a gente eleva elas para um grupo de discussão, elas acabam muitas vezes tomando consciência dessa situação e saindo dali diferentes. A outra base do método criativo sensível é Pichon Rivière. Pichon Rivière ele na verdade é um francês, ele nasceu na França, mas se mudou para a Argentina com 5, 6 anos de idade. Ele era um psiquiatra que trabalhava numa clínica, um hospital psiquiátrico lá em Rosário, na Argentina, e ele desenvolveu um processo grupal chamado grupos operativos como tratamento para os pacientes internados, em que ele montava grupos e o grupo tinha uma tarefa. Então, os pacientes psiquiátricos tinham que cumprir tarefas elaboradas por eles mesmos. Eles discutiam o que eles tinham que fazer, o que seria bom, e eles colocavam em prática. Então, ele criou depois isso foi adaptado para o ensino, para a pesquisa, e continua sendo usado também para terapias em grupo, né? Bem utilizado. Então, a gente usa essa base teórica de Pichon Rivière quando a gente tenta fazer o grupo ser operativo, ou seja, nós temos que cumprir uma tarefa. Que tarefa é essa? Responder uma pergunta que a gente fez no início, que é a pergunta disparadora do debate naquele grupo. E depois os outros dois, então, que a gente traz é o Paulo Freire, que eu já falei, e o Mikhail Bakhtin, que é o filósofo da linguística russo, que trabalha com os conceitos de dialogicidade e dialogismo, que o grupo traz muitas vozes. Então, se a gente juntar tudo isso, um grupo que é operativo, que é dialógico, dialético e plural, e que trabalha com as muitas vozes, que é as experiências de todos, que são compartilhadas no espaço grupal, respondendo à pergunta de pesquisa, e que promove uma reflexão, uma transitividade de consciência. Vejam a riqueza do método criativo sensível. Então, o imperativo no método é a prática grupal. Tá? Então, por isso que eu falei que a gente, como método, para a gente usar o método criativo sensível, a gente tem que fazer essa dinâmica grupal, fazer o grupo ser operativo. E daí, então, o que o método ser... O método, quando a gente fala em método de pesquisa, né, gente, é um pacote completo. O método, ele tem uma base teórica, ele tem uma técnica de produção de dados e tem um método de análise de dados, né? Então, o método criativo sensível tem as suas bases teóricas, a sua técnica de produção de dados são as dinâmicas de criatividade e sensibilidade, e o seu método de análise, geralmente proposto, é análise de discurso, tá? Então, eu não vou fazer uma análise temática somente. Por que ele propõe análise de discurso? Porque na análise de discurso eu consigo identificar a formação ideológica, a polissemia, a paráfrase e a metáfora. Outro dia a gente podia falar só sobre análise de discurso, né? Que daí seria outra aula. Mas é a dinâmica, é a metodologia proposta para análise de dados justamente porque ela consegue ver essa formação ideológica, que foi que eu consegui ver na minha tese, né? Que essas mulheres tinham uma formação ideológica de oprimidas pela sociedade, pela matriz cultural do patriarcado, que fazia com que elas se sentissem culpadas se não cuidassem dos filhos com dedicação exclusiva. Tem um capítulo da minha tese que fala só sobre isso. Então, essa é a contribuição. Então, o método, ele é completo, né? Um pacote completo. Então, eu posso usar só a dinâmica de criatividade e sensibilidade como técnica de produção de dados, inclusive individual, durante uma entrevista. É isso que a gente tem feito bastante, tá? Então, aqui ele só está repetindo e trazendo, na verdade,
os conceitos do que é ser plural, né? Que eu já falei, pela pluralidade de opiniões que a gente tem, de crenças e experiências de cada um. Ele é dialético porque é um local que a gente consegue discutir e expressar as contradições, as semelhanças e as diferenças. Ele é para ser um espaço de diversidade. Ele é dialógico porque a comunicação se dá sempre por meio de um diálogo. E a subjetividade se entrelaça com a do outro, emergindo uma série de ações e reações, né? Muito bem. Aqui eu queria falar, então, das dinâmicas. O que são as dinâmicas? Elas são o encontro grupal propriamente dito, e elas são constituídas por 5 momentos. Então, no primeiro momento, acontece a apresentação do grupo. Geralmente é bom a gente usar uma técnica de acolhimento, de quebra-gelo, para que a gente consiga ficar aquilo que eu falei antes, né? Cada vez mais próximo desses participantes, para que eles consigam realmente se abrir para a gente, para que eles consigam realmente confiar, criar um vínculo no pesquisador, para eles exporem, então, as suas ideias e experiências. Nesse momento de apresentação que a gente faz o contrato grupal, que é o setting grupal, que é onde a gente vai estipular as regras do grupo, como que vai funcionar, daí se eles querem ser chamados pelo nome, fazer os crachazinhos de identificação, se eles querem adotar pseudônimos. Daí, depois do segundo momento, a gente apresenta o objetivo da dinâmica e a dinâmica propriamente dita. A dinâmica, cada uma, gente, ela vai ter um objetivo próprio. Então, a depender do que eu quero saber com a minha pesquisa, eu vou escolher a dinâmica. Tem várias dinâmicas já publicadas por aí, né? Mas eu posso também inventar uma dinâmica, eu posso adaptar um outro método de pesquisa e criar uma dinâmica que, claro, ela tem que ser daí testada e validada, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Daí, depois que a gente apresenta a dinâmica e o objetivo da dinâmica, a gente vem para o momento da produção artística. Essa produção artística, ela pode ser várias coisas dependendo da dinâmica. Pode ser um desenho, uma dramatização, uma produção de uma escultura com modelagem, por exemplo. Pode ser por meio de fotos, a gente tem a dinâmica fotovoz, que foi inventada por nós aqui em Santa Maria, pelo Grupo Criando, foi validada. E tem a dinâmica que nós aqui também inventamos, que é o tempestade criativa. A gente pegou o brainstorm, que é uma técnica, né, que é o temporal de ideias, e adaptou para a tempestade criativa, que também a gente inventou aqui. Daí, depois, quando a pessoa apresenta a sua produção, digamos que a gente esteja trabalhando com, por exemplo, o almanac, né? Daí, cada um vai produzir um cartaz com diversos recortes, ele vai responder a minha pergunta por meio de uma produção artística. Então, por exemplo, eu usei a Corpo Saber, e a pergunta era: como você cuida do seu filho em casa e quem ensinou você a cuidar dele desse jeito? E elas tinham que responder por meio de um desenho. Então, elas fizeram o desenho, daí cada uma apresentou o seu desenho e disse: eu desenhei ele assim, porque aqui eu cuido a convulsão, o coraçãozinho, eu tenho a gastrostomia. Aí ela vai apresentando. No momento da apresentação, a gente vai perguntando e vai discutindo. Aí é o momento da discussão e debate, que é o momento da apresentação. Cada uma vai apresentar a sua produção e a gente vai ficar ali perguntando e debatendo. Mas por que tu te preocupa com o coraçãozinho? E tu sabe identificar a convulsão? Como é que é a convulsão? Quem te ensinou a identificar? Que outros cuidados tu tem com ele? Quem te ensinou? E depois, o último momento, gente, é o momento da síntese. Então, a gente está ali anotando temas que vieram na discussão. Aprendeu sozinha, tem muitos cuidados. Faz uma síntese e apresenta para eles para ter a validação coletiva. Que é quando eu digo assim: então, para vocês, cuidar dos filhos de vocês implica em blá, 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 blá. Quem ensinou vocês foi blá, 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 blá. É isso? Concordam? E daí sempre vai ter alguém que vai dizer: faltou uma coisa que ela falou, tal coisa. Aí a gente vai lá e complementa. Eu acho que está faltando coisa, tal coisa. Eu também falei tal coisa. Então, há
Claro que a gente vai gravar, é tudo gravado, né, gente? A gente pede a permissão para gravar, depois a gente vai fazer a degravação, né, transcrição, e vai fazer a análise no caso que a gente fez a análise de discurso, de todos os discursos. Geralmente, nesse processo, dessas 5 etapas, a gente concentra a nossa análise maior no momento da discussão, né, do debate. Mas comigo aconteceu no momento da apresentação, eu usei uma técnica de quebra-gelo que se transformou numa produção de dados sem querer, né? Depois eu vou contar essa historinha para vocês. Então, pode acontecer também em outros momentos. Muito bem. Isso aqui a gente já falou. Então, isso aqui é a escolha do tipo de dinâmica que eu vou usar e da temática central vai depender do meu objetivo. Se eu tenho 3 objetivos no estudo, eu posso usar uma dinâmica para responder cada objetivo. Se eu achar que o objetivo não foi respondido no primeiro encontro, eu posso repetir o encontro. E uma coisa muito importante do método, que difere do grupo focal, é que geralmente no grupo focal a gente usa os mesmos participantes do início ao fim da pesquisa. E tem aquela coisa, um precisa sair para outro entrar, o grupo tem que aprovar. E é uma continuidade. No método criativo, cada dinâmica tem início, meio e fim, e se encerra por ali. Então, eu posso usar participantes diferentes em cada dinâmica que eu for fazer, desde que a gente mantenha a homogeneidade e a heterogeneidade. Eu fiz 3 grupos na tese, cada grupo respondeu um objetivo, e cada grupo foi com mães diferentes. Teve 1 ou 2 que se repetiram em 1 ou 2, mas o terceiro grupo foi totalmente diferente, não tinha nem uma mãe dos outros 2. E a gente percebe que o que liga elas, que é o cuidado a crianes, ao filho crianes, é a homogeneidade. E a heterogeneidade só enriquece a pesquisa, porque elas trazem outras experiências. Muito bem. Eu acho que isso aqui a gente já falou. E aqui é só um resuminho, então, que o grupo, dentro das dinâmicas, a gente combina diferentes estratégias já consolidadas de pesquisas de pesquisas qualitativas, né, gente? Que é a observação participante, porque a gente faz a observação no grupo, a fala gestual delas, o não dito, a linguagem verbal, corporal, não verbal, é muito rica. E eu tive sempre observadores no grupo. E daí teve um encontro que era para a gente fechar os olhos, respirar, que era aquele momento inicial ali de quebra-gelo. E daí a menina lá que estava me ajudando, a aluna bolsista, ela anotou que uma das mães fechou os olhos e ficou rezando o tempo todo. Eu não vi isso, porque eu também fechei os olhos. Mas ela viu e ficou anotando lá no relatório do diário de campo do grupo. A entrevista coletiva e a discussão grupal, com a produção do tipo artístico. Então, essa é o que a gente usa na dinâmica, tudo isso. Então, aqui vai falar de cada momento, né? Que eu já falei um pouco. Então, a gente faz assinatura do termo de consentimento, etc. E uma coisa interessante que aconteceu, que eu ia lá na unidade para verificar as mães, né, que tinham crianes, que estavam internadas, e eu convidava elas para participar do grupo. Caso elas aceitassem, eu já fazia com elas já aplicava o termo de consentimento, explicava a pesquisa e fazia um questionário socioeconômico, né, para identificação, caracterização delas, para não fazer no dia do grupo, já está com aquilo pronto, né? Então, o que acontecia? Teve uns 2 encontros que elas convidaram outras mães para ir no meu encontro. Ela chegava e dizia, eu convidei ela está na mesma enfermaria que eu, e ela tem um filho também parecido com o meu, assim, com os mesmos cuidados, então eu convidei ela. Eu disse, não, tudo bem. Daí eu tinha que correr lá, aplicar o termo, ou aplicava o termo depois do grupo, né, para não atrapalhar o andamento. Então, existe essa questão também que é bem interessante, né? Aqui tem só umas imagens, né, do primeiro momento, apresentação e interação grupal. O segundo momento, que é o trabalho,
a produção artística. Essa aqui é a Dinâmica Almanac. Elas estão produzindo cartazes para responder essa pesquisa aqui. Essa professora que está aqui, foi o doutorado dela, é a Rosane... Gente, me deu um branco. Não tem a Menck, não é a Menck. É a Rosane... Daqui a pouco eu me lembro sobre o nome dela. Ela é professora da UF, da Universidade Federal Fluminense, e ela pesquisou sobre a administração de medicamentos anticonvulsivantes e como que as mães administravam, né? Qual era o entendimento delas desse cuidado. E elas tinham que responder, então, nessa dinâmica. E aí vocês vejam que ali tem um sol e uma lua, e eu lembro que ela dizia assim, ó, eu dou a medicação de manhã quando ele acorda e à noite quando ele vai dormir. E o que a gente percebeu? Que o intervalo de 12 horas não era respeitado. Ela não tinha essa coisa, de 12 em 12. Não, eu dou quando ele acorda e quando ele vai dormir. E outra questão que elas não entendiam a diferença entre gotas e ml. Elas faziam muita confusão. Então, só para exemplificar, que isso foi visto na hora aqui, ó, na hora da construção dessa produção artística. E uma coisa, gente, que eu falei no início, né, que o método ele traz essa questão da criatividade, da sensibilidade, porque é diferente a pessoa te responder uma pergunta assim, tu chega e pergunta, como é que tu dá o remédio para o teu filho? Do que tu dizer para ela, use essas imagens e monte um cartaz respondendo para mim como tu dá um remédio para o teu filho por meio de imagens. Aí vai despertar a criatividade dela, a sensibilidade, e ela vai se expressar de uma forma diferente. Aqui é uma produção artística da Árvore da Vida, da Árvore do Conhecimento, que a gente usa para conhecer o conhecimento que a pessoa tem de alguma coisa que a gente está pesquisando. A Corpo Saber, que aqui tem essa da minha tese, o desenho que ela fez do corpo da filha dela, e ela desenhou o coraçãozinho, porque ela tinha convulsão, enfim. Aqui é mais um esquema para a gente entender como que acontece esses 5 momentos dentro do grupo. E aqui, gente, eu trouxe para vocês que, além da pesquisa, a gente pode aplicar as dinâmicas de criatividade e sensibilidade no ensino e na educação em saúde. Por exemplo, eu vou desenvolver uma atividade de educação em saúde com os familiares sobre medicação. Eu posso primeiro pedir que eles façam uma produção artística dizendo como que eles dão a medicação e depois eu uso a própria produção deles para fazer a minha atividade de orientação de educação em saúde acerca do que está certo, o que eles têm que adequar. Então, é uma forma de uma estratégia de educação em saúde. E também a gente pode usar no ensino, né? Eu uso em aula a DCS musical, eu uso numa DCG que eu dou de oncologia na graduação. Então, a gente pede na primeira aula, a gente faz uma sensibilização ao tema da oncologia e eu peço para eles me responderem com uma música o que para eles significa o câncer. Daí, gente, vem música assim, ó, desde hinos religiosos até rock, sertanejo, e aí a gente pergunta por que tu escolheu essa música, né? Aí eles vão explicar. Por exemplo, eu sempre lembro da mesma música quando se fala em câncer, que é a música do Lulu Santos, como uma onda no mar, né? Que a vida vem em ondas, porque eu lembro assim das etapas da quimioterapia, da radioterapia, e que a coisa vai e vem, o câncer faz remissão, volta. Enfim, eu explico isso. Cada um explica uma coisa. E a gente vai anotando a música de cada um, o trechinho que eles cantaram e a explicação, mais ou menos, né? No final, a gente faz um relatório, lendo todos os trechos de forma contínua, como se fosse um único texto. Gente, é belíssimo. Teve uma vez que esse relatório da disciplina foi solicitado pelas alunas para ser usado no cartão de final de ano que elas iam dar para os pacientes da oncologia. Gente, eu fiquei emocionada, porque foi muito lindo mesmo. E na disciplina do mestrado e doutorado que a gente tem, que é a construção do conhecimento, a gente usava a árvore do conhecimento na primeira aula para perguntar para os alunos como que eles viam a construção do conhecimento em enfermagem.
Então, concluindo, gente, a gente tem uma abordagem dialética, participatória e grupal, e ainda pode contribuir para a reflexão acerca da realidade dos participantes. Então, aqui está meu e-mail, o Instagram do nosso grupo. Quem quiser nos seguir lá, a gente compartilha publicações. Agora a gente já compartilhou, viu, Fernanda, a nossa última publicação. Encontros, defesas, fiquem à vontade. Ai, gente, eu me sinto tão solitária aqui falando para o computador, eu quero ver vocês. Dá uma agonia de falar. Eu aprendi a publicar, a projetar de uma outra forma, daí eu consigo diminuir um pouquinho, consigo ver um pouquinho, porque senão a gente fica mesmo, é ruim, né? Professor quer ver todo mundo, né? Mas às vezes eu uso o celular aqui do lado para fazer isso, só que daí agora minha filha pegou o celular porque ela precisava fazer uma coisa urgente, pega o celular da mãe, então. Ah, é ruim mesmo. Mas eu queria falar um pouquinho agora só dessa questão das entrevistas, né? Então, lá na minha pesquisa de pós-doutorado, eu usei já, que foi a gente usou a dinâmica do mapa falante nas entrevistas. Então, eu perguntava para as mães, para os cuidadores, como que era o acesso das crianças aos serviços de saúde. Primeiro, eu fazia a entrevista normal, sendo estruturada, e no final eu apresentava para eles a cartolina, né? Cortava uma cartolina em 4, assim, giz de cera, lápis de cor, canetinha, e pedia para eles desenharem o trajeto partindo da casa deles para os serviços de saúde que eles levavam as crianças. E daí aparecia tanta coisa que não tinha aparecido na entrevista antes, porque daí desenhando, aí eles ficavam, a criatividade, a sensibilidade vinham, afloravam, e às vezes eles desenhavam coisas diferentes e eles diziam, eu tinha me esquecido de te falar isso, eu também levo aqui, ó. E até a forma como eles desenhavam. Na minha pesquisa de tese, teve uma mãe que desenhou um morro e a fisioterapia em cima do morro. Eu achei estranho aquilo, porque aí eu perguntei, a fisioterapia, ela fica numa subida? Ela falou, não. Eu falei, tem um morro? Não. Eu disse, porque tu desenhou ela em cima de um morro. Ela falou, mas é que eu tenho tanta fé que a fisioterapia vai fazer ele caminhar. Então, olha a sensibilidade que aquilo aflorou por meio do desenho, que ela não falaria se não tivesse desenhado. Então, eu usei o mapa falante nas entrevistas, a gente tem usado aqui também, quando a gente quer estudar acesso, o mapa falante é muito útil. E agora a gente vai começar uma coleta de dados, acho que a Cíntia até está aqui na sala, é minha doutoranda, a gente vai fazer entrevista com crianças usando a dinâmica do brincar. Então, elas vão responder também as nossas perguntas por meio do brinquedo, desenho, massinha de modelar, o que elas quiserem. Né? Então, é uma forma de aprofundar e enriquecer a entrevista. Né? Então, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha vontade de falar. Se vocês quiserem, então, fazer uma pergunta, os meus alunos que estão aqui se lembrarem de alguma coisa que pudessem trazer para exemplificar. E é interessante, gente, como o grupo ele propicia o vínculo entre pesquisador e pesquisandos, né? Eu ia contar para vocês eu usei uma dinâmica de quebra-gelo dos encontros da minha tese, que era uma coisa lúdica, era para ser assim, ó, engraçado, que era assim, ó, você dizer em que você era bom, em que você tinha que melhorar e o que mais lhe preocupava. Mas era assim, ó, uma coisa para ser lúdica. Eu lembro que eu falei assim, eu acho que eu sou muito boa cozinheira, eu adoro cozinhar. Eu acho que tem que melhorar a minha preocupação, que eu sou muito preocupada, uma coisa assim. Era o que eu sou bom e o que eu tenho que melhorar. Gente, elas começaram a falar, eu acho que eu sou uma boa mãe, mas eu tenho que melhorar não sei o quê. Era tudo assim, ó, todas eram uma boa mãe. Eu acho que eu sou uma ótima mãe. E aquilo suscitou um debate. Mas por que vocês acham que vocês são boas mães? Porque eu cuido do meu filho exclusivamente. Eu não faço mais nada, eu só vivo para ele. E isso gerou uma unidade de análise lá da minha tese, o mito da boa mãe, que eu discuti com o mito do amor materno da Badinter, né? Então, vocês vejam que um simples quebra-gelo virou uma produção de dados, né? E então foi
Foi muito legal isso. Então, Angélica, estou à disposição. Muito bom, Eliane, muito bom te ouvir, ficaria ouvindo por muito mais tempo, e dá vontade, às vezes, de interromper, né, e fazer um monte de perguntas, mas eu queria só destacar, nós temos alguns trabalhos nessa linha, né, o trabalho da professora Fernanda também, a gente tem um projeto que chama Cultivar, que a gente faz intervenção em grupo, e também utilizamos diferentes formas, né, de artes, especialmente desenho, pintura. Eu acho que vem muito ao encontro também de estudos com crianças, que eu acho que a gente tem que dar cada vez mais voz a elas. Tem também a Priscila, que está aqui, mas ela não está em condições agora de participar, que ela fez um exame, mas a Priscila trabalha com saúde mental de mulheres, né, em sofrimento psíquico, ela trabalhou com bordado, então, muito bacana o trabalho dela também, e outros trabalhos. Mas eu queria abrir também para o grupo, mas o que me chamou a atenção é a questão eu anotei aqui, a questão de usar, a primeira questão de produção científica com relação a esses trabalhos, né? Como é que você tem visto a questão de divulgação desse trabalho nas revistas, né? De como é que tem sido o aceite, porque a gente sabe que a pesquisa qualitativa, né, Eliana, a gente sofre porque a gente tem que colocar todos os detalhes, então como é que você tem visto isso? E, deixa eu ver aqui, o número de encontros, você já respondeu que depende muito também de quantos encontros, né, se é necessário retomar, e realmente esses encontros, eles são terapêuticos, né, porque quando você abre uma discussão para um grupo, ele acaba, além da criação de vínculos, sendo terapêutico também. Mas um pouquinho sobre a questão das publicações, como é que você tem visto isso? Isso é uma ótima pergunta, Angélica, porque na época que eu fiz a minha tese, eu tive 11 participantes no total, mas foram 3 encontros, e daí eu trazia no método toda uma descrição do número de tempo, né, de horas que a gente ficou junto, e do número da enormidade de dados que a gente teve, né? Durou 1h30, mais ou menos, cada grupo. Sim. Na verdade, era para durar 50 minutos, só que eu tinha que acabar o grupo, porque o grupo não parava de falar. Sim. Eu encerrava e elas continuavam falando, e eu encerrava e elas continuavam. Então, mas eu penso que hoje em dia eu teria muita dificuldade Descreveram. De publicar. Publicar. Porque só 11 participantes. Depois teve uma aluna minha que fez uma outra pesquisa, que na verdade foi uma pesquisa convergente assistencial, não foi método crítico sensível, uma PCA. Quem já fez ou conhece sabe a trabalheira que dá. Ela criou um programa de preparação para alta hospitalar de mães de crianças, principalmente dependência de tecnologia, que iam para casa com sonda, com gastro, com tráqueo. Para criar esse programa, ela fez um diagnóstico com 4 famílias. Ela pegou 4 famílias com diferentes demandas de cuidados que a gente adotou. E daí ela fez o diagnóstico, que era entrevista, para saber as dúvidas das mães. Ela fez a intervenção educativa com cada uma mais de uma vez, porque ela não era a primeira vez que a mãe aprendia a manusear a sonda, etc. E depois ela fez uma avaliação. Sim. Mas como eram 4 participantes, a gente não conseguiu publicar em revista. Você tem uma montante de dados, mas o número de participantes é pequeno, né? E as revistas criticavam isso, e a gente explicava que tinha sido vários encontros, tinha tantas horas de gravação, não teve jeito. Então. E daí, mas assim, ó, o que a gente vê? Que o método criativo sensível hoje, se a gente utilizar um maior número de participantes, sim, o maior número de encontros, talvez isso, infelizmente, a gente tem que ficar se adequando ao que está posto no mercado, né? Porque se daí... Então, por isso que até eu não estou usando mais tanto o método, pela questão do tempo, porque para reunir as mães em grupo é muito difícil, né? Exato, a não ser que elas já estejam, né, no mesmo ambiente, na mesma ambiência, no mesmo ambiente, caso contrário, é muito difícil. A internação, por exemplo, que foi o que eu fiz, né? E uma outra... Não, pode falar, depois eu faço, eu ia emendar nessa. Pois é, essa questão de juntar, né, tanto, independente de ser mães ou profissionais, a gente tem dificuldade, né, ainda mais agora que são EBSER no nosso hospital, a maioria dos profissionais,
Eles têm um horário bem puxado, eles têm 15 minutos de intervalo e eles dizem, eu não tenho tempo de participar de pesquisa. Tanto para os familiares quanto para os profissionais, né? A gente tem dificuldade de reunir na atenção primária, já foi focar, bem difícil assim, a gente conseguir reunir-os no horário, né? Então, por isso que a gente optou pela continuar usando as dinâmicas de criatividade e sensibilidade, porque eu acho fantástica a forma como elas ajudam a produção de dados, qualificam a produção de dados, enriquecem, mas na entrevista. Na entrevista. E aí, minha outra pergunta, que eu fiquei curiosa, é a questão de, você faz também a análise da produção artística, ou você usa a produção artística para da coleta dos dados? Muito boa. O que a gente faz? A gente pede para a mãe, ou eu sempre estou falando mãe, né, gente, porque é o hábito. Nas nossas entrevistadas são mães. Para ela apresentar o desenho, e o que ela falar é o que a gente usa para análise. Entendi. A gente não analisa. Faz análise da produção artística. É ela que analisa. Então, eu digo sempre para os alunos, o que vocês não perguntarem, acabou. Perdeu. Não inserir no desenho delas que elas imaginaram aquilo, certo? Explorar ao máximo tudo que ela fez para a gente ter mais dados. Por que tu usou essa cor? Por que tu desenhou ali, não desenhou ali? Porque o que isso significa para ti? Então, o que ela falar, a gente vai colocar na análise do desenho. Seria o material empírico. Essa produção fica com vocês entregam para... Não, fica com a gente, é material da pesquisa. Que vai ser destruída depois de 5 anos. E a gente faz uma digitalização para colocar no trabalho. E vocês vejam nossos artigos, quase todos que têm eles têm desenhos lá, né? Sim. Isso enriquece muito o trabalho, né? Agora a gente... eu tô louca para publicar, vocês não têm noção. Pessoal do grupo que está aqui, me ajude, por favor. Nós temos que publicar a dissertação da Franciele de Paula. Ela fez com adolescentes com comportamento autolesivo. E ela fez entrevistas com produção artística. Os desenhos daqueles adolescentes é uma riqueza. Ela defendeu a dissertação ano passado. Daí ela está trabalhando em 2 empregos e ela ainda não conseguiu fazer os artigos. Mas de uma agora recente, não lembro se você estava nessa, porque a gente é tanta que ela fez também os desenhos, as crianças fizeram os desenhos, as crianças com condição crônica na escola, como é que era? Era da Mayra, né? Isso, ficou bem interessante também, exatamente, que ela utilizou desenho, eu achei bem interessante. Foi a ideia que eu dei para ela, lembra que ela falou? Então, exatamente. A gente se encontrou no congresso lá de Bonito, lá de Bonito, aí de Bonito, ela veio falar comigo que ela tinha essa ideia de fazer entrevistas com as crianças nas escolas, e eu disse, usa o desenho. Exatamente. Foi fantástico. Foi muito bom, fantástico. Aqui a dissertação dela, muito bom. Eliane, eu vou aproveitar aí o gancho, e a gente tem feito aqui um trabalho de TCC, né, inclusive estava conversando com uma aluna, e exatamente sobre essa questão do desenho, da fala da criança, né, porque eu também entendo nesse movimento, né, até é difícil você entrevistar a criança se não for por meio do lúdico. E aí eu estava conversando com a psicóloga, que ela é bem parceira, até ela não conseguiu entrar. Uma forma que ela tem feito com as crianças, né, que você vai começar também, é cantar, é entrevista, porque agora com essa coisa do TikTok, de dar voz, a gente tem um microfone, que foi até doação aqui das minhas filhas, e ela me manda vídeo. Ela fala para as crianças cantarem músicas sobre o que elas estão sentindo. E aí vem uma menininha cantando tipo um repente, assim, sobre o ser mulher, sobre o empoderamento. E ela falou assim, olha, tem sido uma ideia muito legal você dar um microfone para a criança, porque no microfone eles têm tido voz, né? Como que eles gostam dessa coisa da entrevista, de música. Então, também, né, a gente vai tentar também dessa forma. A gente fez mais do desenho e eu estava com muita... Você sabe que isso que você está falando, você poderia usar a DCS musical que a gente usa, só que depois você tem que dizer para perguntar para a criança, aí que tá, a gente não vai interpretar a música que ela escolheu, porque daí também entra na seara das psicólogas, elas vocês estão analisando o desenho, vocês não têm né, para isso. Não, na verdade, não. É a criança que vai dizer, eu escolhi essa, por que tu escolheu essa música? Isso. Porque eu acho que, e daí tem que transcrever, porque a gente analisa o escrito, né?
Isso que eu estava pensando, eu falei, vai ter que ser daí o escrito disso e essa pergunta. Porque é o que eu estava dizendo a ela, né? Com a psicóloga, ela, não, mas aí você não entra nesse movimento que isso é da psicologia, até do desenho, né? Às vezes ela fala primeiro, ela fala, não, a tua, né? A gente até brinca, A gente não parou por aqui. A gente pede eu faço muito o grupo Cultivar com as mães na pediatria e a gente faz muito isso, né? E aí eu sempre brinco, eu falo assim, olha, a minha parte do desenho parou aqui, né? Na hora que termina o grupo, eu falo assim, essa outra parte é tua. Porque ela fala assim, esses desenhos, isso tem muito significado para mim. Então, assim, é muito legal, porque o grupo que a gente tem feito junto com os alunos da psicologia e da enfermagem e a psicóloga. Então, a gente trabalha muito junto, né? A gente conduz e ela fala, é fantástico, porque vocês não entram ela fala assim, isso é muito claro, vocês não entram nessa área assim, de grupo terapêutico da psicologia, mas eu consigo dali depois partir para outras coisas, então acaba sendo muito interessante essa interdisciplinaridade. Porque a gente sempre analisa nessas pesquisas que a gente faz com produção artística o discurso do participante, então é o que ele fala. Então, eu pergunto para ele, porque aqui nem eu perguntei, por que tu desenhou fisioterapia em cima do morro? Se eu fosse interpretar, eu até ia fazer uma interpretação bem errada, porque eu nem ia imaginar que era por isso. Mas ela me disse, quando ela me disse aquilo, eu pensei, nossa, quanto significado que tem isso para a pesquisa. Mas não sou eu que estou dizendo, foi ela que disse. Mas também tem coisas que não tem nada a ver. E eu lembro que a Ivone me dizia, pergunta tudo, porque tu não perguntar, não podemos colocar na pesquisa, né? Acabou por aqui, né? Igual você falou. Aí teve uma mãe que desenhou, o filho fazia hidroginástica, e ela desenhou a piscina amarela. Aí eu pensei, por que ela desenhou a piscina amarela? Daí eu perguntei, né? Por que a água da piscina assim tu desenhou amarela? Aí eu pensei que ia vir alguma coisa com muito significado. Daí ela disse assim, é porque a água tá sempre suja. Então não tinha muito significado para a pesquisa, mas para ela tinha, né? Quer dizer, ela fez uma representação com a água amarelada, assim. Eu digo, meu Deus. Então, tudo a gente tem que perguntar. E aí, Eliane, você começa a gravação desde o início. Desde o início. Uma gravação de voz do início até o fim daí. Isso, desde as boas-vindas ali, já começa. Porque às vezes surgem realmente coisas ali no início, né? Já no nome, né? Exatamente, essa... Muito bem. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Tem a mãozinha aqui do lado, Caroline? Eu gostaria. Bom, primeiro eu fiquei encantada, né? Com quão abrangente é a metodologia. E o quanto a gente começa a pensar nas coisas que a gente já fez e o que a gente poderia ter utilizado, né? E me lembrou muito o meu começo de carreira. Quando eu comecei a trabalhar como enfermeira, eu trabalhava com criança dependente de tecnologia. Eu trabalhava num serviço de internação domiciliar público, que era um dos únicos do país. E foi aí que eu comecei a trabalhar com famílias, foi aí que eu comecei a trabalhar na área da pediatria e com esse contato próximo com as famílias. E nós tínhamos um grupo, era chamado grupo de cuidadores, né? Mas era um grupo de familiares que era conduzido por uma equipe multidisciplinar. E aí, e esse relato do grupo da professora Eliane me lembrou muito dessas conversas do grupo que a gente tinha. Lógico, não era voltado para pesquisa, mas muita coisa que ela falou, assim, eu me lembro do que era relatado pelas mães nesse grupo, né? E o quanto elas se ajudavam, né? Quanto era importante para elas saírem naquele momento da casa delas e irem para o grupo. Elas faziam isso por elas também, né? Então, assim, me deu um quentinho no coração, assim, né, de ouvir o que ela falou. Quanto ao grupo, eu fiquei pensando na dificuldade de se conduzir, né, porque dentro de uma entrevista a gente já tem essa dificuldade de ficar resgatando, voltando para o participante para o objetivo. Ali eu acho que a dificuldade deve ser muito maior. E a questão do se preparar, né? Como se preparar para você conduzir um grupo como esse e como você se preparar os teus observadores ali, né? Para todo mundo
falar a mesma língua, para todo mundo buscar o mesmo objetivo sempre. Obrigada, Caroline, pela pergunta e pela intervenção. Achei muito, muito legal a tua pergunta. E essa questão do grupo, né, que tu colocou lá quando a gente fazia na pediatria também, um grupo de cuidadores, eu lembro que era sempre nas sextas-feiras à tarde, e eu ia, às vezes, muito cansada, e às vezes eu pensava, meu Deus, era das 4 às 5. A gente fazia o grupo primeiro, a reunião do grupo, e depois ia para o projeto de extensão. E aí eu saía tão realizada sempre, que eu pensava, sempre vale a pena vir aqui. Porque tinha mães que relatavam, assim, tinha uma vez uma mãe adolescente que tinha descoberto, tinha recebido o diagnóstico que o bebê tinha uma malformação cardíaca bem importante, ter que fazer cirurgia, ter que ser transferido para Porto Alegre. Ela estava muito desesperada. E ela veio no grupo, e no final eu pedi para eles fazerem uma avaliação, né? E aí ela falou assim, ó, eu tô me sentindo muito bem, porque quando eu entrei aqui, eu estava pensando em me suicidar. Eu ia me jogar pela janela. Mas agora, conversando com vocês e com as outras mães aqui, eu tô me sentindo bem melhor. Claro que depois eu fui lá, conversei com a enfermeira, disse, olha, chama a psicóloga para essa mãe, porque ela tá... Mas eu fiquei muito feliz com o relato dela. Então, como tu disse, dava um quentinho no coração. Eu tenho muita saudade dessa prática extensionista aí que eu fazia. E aí, quando eu fui para o pós-doutorado, que eu parei, e quando eu voltei do pós-doutorado, eu não consegui retomar. Isso é minha coordenação da pós, né, Angélica? Lembra? Verdade, né? Reuniões em Brasília, e daí acabei não retomando. Então, em relação a como se preparar, então, como eu falei, né, eu tinha um preparo já no mestrado, que eu fiz grupo focal, então eu fiz essa disciplina de grupos, mas as leituras que eu fiz foi Como Trabalhar com Grupos. Tem um livro clássico que se chama Como Trabalhar com Grupos. Eu esqueci o nome do autor agora. Zimmermann, nome do autor. Com Z mesmo. E aquele livro, cada capítulo traz um tipo de grupo. Tem grupo de reflexão, grupo de terapia, grupo de educação em saúde, grupo de educação, grupo operativo. Aí tu entende os diversos tipos de grupos, que cada um tem uma finalidade. E no caso, a gente usou dali o grupo operativo, tanto eu usei no grupo focal, como eu usei daí no método criativo sensível, que é uma das bases, né? E a outra questão é que ele traz também num capítulo, o Zimmermann, que é os diferentes papéis que as pessoas assumem no grupo. Que é importante tu saber para ti, até em aula, um grupo de uma turma que tu tá dando aula ali, tu consegue identificar. Aquele aluno que está sempre falando, aquele que faz a piadinha, aquele que sempre a culpa é dele por alguma coisa, que é o bode expiatório, o líder positivo, o líder negativo. Então, tu saber identificar esses papéis para te ver quando isso está acontecendo no grupo e tu tentar mudar o foco, né? E coordenar. E ficar muito atento para pescar. Mas daí tem a ver com a tua pesquisa, né? Tu vai estar dominando o teu objeto de estudo. Então, eu sabia o que eu queria saber, basicamente o que eu queria saber, que era como que elas cuidavam dessas crianças em casa, e quem ensinou para elas como que elas aprenderam a cuidar, porque a nossa hipótese é que elas eram empoderadas, porque elas cuidavam dessas crianças em casa. Então, da onde que vinha esse empoderamento? Mas eu também não tinha noção de quanta coisa a mais elas iam trazer que eu não tinha na minha hipótese teórica. Enfim. E quanto aos observadores, Caroline, existem duas modalidades. O observador participante e o observador não participante. Os meus alunos de graduação eram não participantes. Eles só anotavam, observavam e anotavam e me ajudavam a alcançar material, sabe? Cuidar o gravador, se estava gravando direitinho. A gente tinha 3 gravadores na sala para pegar bem as falas de todo mundo. E teve um grupo que eu tinha uma observadora participante, porque ela era minha colega docente da pediatria. E ela foi participar do meu grupo, inclusive, porque ela queria fazer o doutorado e queria usar esse método. Como ela sabia o tema, ela tinha lido o meu projeto, ela estava participando, já tinha mestrado na área, né? Ela foi participante, então ela me ajudava a fazer perguntas e direcionar. Então, tu pode escolher uma pessoa que tu saiba que vai te ajudar na coordenação, que seja observadora participante, e pode ter os alunos não participantes que vão só te ajudar na logística. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu sim. Muito obrigada. E claro, né, que eu tive que estudar
essas bases teóricas do método. A Ivone Cabral não é fácil, né? As gurias que conhecem ela. Eu fiz uma disciplina linguística para estudar o Bakhtin, porque a dialogicidade não entrava na minha cabeça. Ela apresentou vários estudos lá em Cuba, interessantíssimos também, usando todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje, né? Então, a gente tem que realmente ir se adaptando, né, Eliane? Eu tenho uma pergunta de uma aluna, que ela é nossa PIB, que ela teve que sair, ela pediu para eu fazer a pergunta para ela, tudo bem? Tudo bem. Ela pergunta assim, seria sobre se existem materiais que apontem qual tipo de abordagem é mais adequada ou efetiva para determinado grupo, por faixa etária ou por gênero, por exemplo, poesia, arte, música, como funcionaria numa faixa etária específica, ou se não tem diferença e fica a critério do pesquisador? Não tem diferença, fica a critério do pesquisador. E vou dizer para vocês que qualquer faixa etária, eles adoram qualquer coisa lúdica. E às vezes, quando a minha colega Margde Belter, que já se aposentou ano passado, que era minha parceira, porque ela também usou no doutorado o método criativo sensível, a gente dava esse curso de extensão junto, que a gente fazia na universidade. Ela trabalhou com idosos. Então, assim, não interessa a faixa etária. A ludicidade, ela está presente no ser humano. Inclusive, tem um outro livro, Caroline, que eu li para me preparar, que é o Homo Ludens, que tem o Homo sapiens, né? E tem o Homo Ludens, que é a questão do lúdico. É um livro de antropologia que traz essa questão do lúdico, como ele é enraizado no homem e como o homem procura deixar isso de lado e como isso é ruim para o homem, né? Para o homem falando do ser humano, né? Então, é muito interessante. E até quando eu faço com os alunos, imagina, a gente faz com os alunos da pós-graduação, fazia, porque agora eu não estou mais nessa disciplina aí. Quando a gente fazia com os alunos da pós-graduação, eles pareciam crianças, assim, indo lá desenhar na árvore e brincando com os desenhos uns dos outros, né? O que a gente tem que levar em consideração quando a gente escolhe a dinâmica é o objetivo. Se eu tenho o objetivo, por exemplo, de saber o cuidado, então a gente vai olhar o corpo saber, o almanaque. Quando eu tenho a ideia de ver outras questões, por exemplo, cotidiano, a gente usa a fotovoz, a linha da vida. Então, depende, assim, do cotidiano. Essa fotovoz foi bem interessante, porque a gente criou inspirado no Photovoice. Só que a gente fez dentro de uma UTI neonatal com as mães que estavam com os filhos internados lá. A gente pediu para elas tirarem fotos com o celular delas mesmo, por uma semana, do cotidiano de cuidado delas com o bebê na UTI neonatal. Depois a gente reuniu elas em grupo, baixou as fotos no computador, pediu para elas escolherem 6 fotos para elas falarem. Então, elas iam dizer por que ela escolheu aquela foto e o que aquilo significava para o cuidado do bebê dela dentro da UTI. E daí a gente foi discutindo e debatendo, assim, e foi uma riqueza. Então, é uma adaptação do Photovoice. E daí a gente discutiu na dinâmica. E a produção artística foi a foto que elas produziram durante a semana com o celular. Então, assim, foi uma riqueza. E esse aí também a gente não publicou ainda, esse trabalho. A Priscila trabalha com saúde mental de mulheres e bordando. Então, durante o bordado, as mulheres vão falando. Interessantíssimo, porque elas chamam Bordando a Vida, inclusive, o trabalho. Ai, né? Que legal! É muito legal. E aí elas falam que o bordado tem muito a ver, porque elas erram, elas podem desmanchar e fazer novamente. Então, a tese ficou bem bonita. E tem a ver, né, com toda essa questão de você dar voz a essas mulheres que também não conseguem se expressar muitas vezes por meio de um bordado, né? Agora, essa é uma bem de terapêutica mesmo, né? Porque, por exemplo, para a produção de dados, tu tem que dar um objetivo, tu lança uma pergunta que eles têm que... Aí é a operatividade do grupo, né? Sim, eles exato. têm que fazer a produção respondendo a nossa pergunta e apresentar já no momento da dinâmica. Então, é muito rápido, não dá tempo de fazer um bordado, de errar. Aí não dá. Coisa mais rápida, né? E é muito rico e muito interessante. Bem, nós temos alguns minutos ainda. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Eu ia fazer uma outra pergunta, Eliane.
vocês usam muito a questão da análise de discurso, né? Mas poderia estar usando um outro método de análise, um outro referencial de análise também, né? É o método, análise de discurso francesa que a gente usa, que é de clichê, eu uso mais em teses. Em teses. Ou dissertações. Mas dissertações não é todas as etapas que a gente faz. A gente não chega na formação ideológica e nem na alteridade. É mais difícil, porque precisa um aprofundamento maior do estudante. Sim, uma análise maior, né? A gente usa análise temática indutiva, que é mais acessível para o aluno da graduação. E até porque a gente não está usando o método, a gente está usando só a dinâmica, né? Então não precisa ser o pacote. A gente não tem intenção de ver a formação ideológica, a gente só quer fazer realmente uma representação artística do dado científico, né? Muito joia. Muito bom. Muito boas as perguntas, gostei, porque falei muita coisa que eu não falei na apresentação, né? Não dá tempo de falar tudo, né? Não, é muito instigante, né? Impressionante, assim, a riqueza, né, de possibilidades que a gente fica aqui, né, Fernanda, né, Marisa, pensando, né, em como aplicar. Nós estamos com vários alunos aqui, então eu queria agradecer muito, Eliane, sua contribuição. Não sei se mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. A gente sempre combina 1h30, certinho. A Lígia conseguiu entrar. A Lígia foi nossa mestranda e agora trabalhou com, né, Lígia? Trabalhou com famílias de crianças com condição renal, né, com doença renal e diálise peritoneal no domicílio. Trabalho belíssimo. Pode falar, Lígia. Travou. Ela deve estar lá no hospital. Celular. Mas ela deve entrar novamente. Tomara que ela consiga. Aí, pronto. Pode falar, Lígia, você consegue? Eu queria agradecer, né, a poder compartilhar esse momento. Eu também estou aqui no hospital ainda fazendo 2 coisas. Agora, com a tecnologia, a gente faz isso, aqui ao mesmo tempo. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Estamos, Lígia. Então, só agradecer, porque eu consegui acompanhar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui no hospital, porque eu estou no hospital ainda também. Eu estou no hospital ainda, então eu consegui acompanhar um pouquinho, trabalhando e fazendo e ouvindo. Agradecer a professora. A gente todo dia aprende uma coisa, né? Nova, assim, e que é super interessante para trabalhar com as minhas crianças também. Daí já começa a vir outras ideias na cabeça. Eu só fiquei um pouco preocupada quando ela fala de poucas pessoas, né, para entrevista, porque a gente tem um material tão rico e depois a gente não consegue publicar. E isso me preocupa muito, porque a gente não, a nossa linha de pesquisa, né, professora Maria Angélica, a gente não tem tantas crianças renais crônicas. E sempre vai ser um N pequeno, né? A não ser, igual agora no doutorado, a gente já está pensando que vai ter que ser multicêntrico, e isso custa muito, né, para a gente ficar viajando. Nem todas as pessoas estão adaptadas a trabalhar com a internet, né, com essa coisa online, principalmente as famílias que a gente trabalha. Então, isso tudo levanta uma preocupação, assim, né? Mas, enfim, era só essa colocação mesmo da minha preocupação. Cada aula que a gente assiste surge uma nova preocupação. Surge um monte de coisas novas, mas surge um monte de preocupação. Lígia, então não se preocupe, já retire essa preocupação da sua cabeça. O que eu falei em relação ao número de participantes é a dificuldade de fazer grupos, por isso que a gente não está usando o método com dinâmica grupal, porque a gente reúne 6 mães, né? Porque é no mínimo 4 pessoas para fazer o grupo. Aí de reunir 6 mães, 7 mães, 8 mães ou profissionais é mais difícil. E aí, às vezes, a gente consegue fazer um grupo, 2 grupos, 3 grupos com as mesmas ou um pouco mais. E nas entrevistas a gente tem mais flexibilidade de acessar o participante. Foi nesse sentido, tá? Que eu quis falar. Entendi. E eu dei o exemplo daquelas 4 mães,
porque é uma coisa do ranço das revistas com o número de participantes, né? Mas o que eu ia te dizer? Que se tu tem uma população pequena, porque tu tem um público muito específico, isso é totalmente justificável em relação ao número de participantes. E a gente tem um artigo que a gente está citando agora para justificar a tal da saturação de dados, né? Eu acho que tu sabe, né, Angélica, aquele da Brau e Clark 2019. Você mandou. Uhum. A gente tem usado e está dando certo, a gente está conseguindo publicar. Teve uma tese que a minha aluna fez com 8 participantes, uma tese, mas ela entrevistou pais que perderam os filhos para o câncer, pais enlutados. A gente tinha 25, porque tinha um recorte temporal, né? 25. Dos 25, a gente conseguiu entrevistar 8. Mas foram entrevistas muito profundas, a análise de dados foi muito profunda, e a gente justificou a saturação dos dados pela qualidade, não pela quantidade. Então, não te preocupa com isso. Claro que se fazer um multicêntrico é muito bom, né? Pode contar com a gente aí. Mas a gente tem como justificar, ainda mais essa tua população que realmente, né, é bem específica. Então, na nossa dissertação, a gente percebeu nós usamos membros, né, de famílias, e a gente percebeu que no quarto já se repetia, né, professora Angélica? Já começou a repetir. As entrevistas eram, tipo, começou já a aparecer as mesmas coisas, sabe? Então... Assim, uma escala de eficácia, né, Lígia? Das famílias que realizam diálise peritoneal. Então, ela foi entrevistar as famílias, ela passou por análise de juízes, né? Então, foi um trabalho bem extenso, né, Lígia? Mas, de fato, quando foi até as famílias, a gente teve uma saturação rápida mesmo dos dados. Uma coisa que a gente está fazendo agora, que é uma estratégia que a gente tem utilizado, eu vejo agora, a gente tem um projeto do autismo, que é multicêntrico com a UFR, e a gente tem divulgado nas redes sociais para captar. E daí pessoas, né? Faz entrevista online. Entendi. Então, é um caminho, né? Mas eu percebo, assim, a dificuldade, né, que algumas regiões mais remotas, algumas famílias mais carentes têm de trabalhar com isso, né? Antes a gente tinha só, quando a gente pedia para assinar o termo de consentimento, já era... A gente está no hospital escola, a gente sabe, já é um perrengue, assim, né? Porque daí não... E nos últimos tempos só piorou, mas... Aí eu acho que a gente tem ainda aqui uma dificuldade para trabalhar com a tecnologia. Mas é o caminho, né? Então temos que tentar. Isso aí. Não bem. Jamais. Obrigada, Lígia. Tem uma pergunta. Obrigada. Uma pergunta aqui no chat, que é se seu trabalho de grupo com as mães foi publicado já, Eliane, da Adriele. Esse trabalho foi da minha tese. Eu publiquei 4 artigos da minha tese, mais ou menos um capítulo para cada... Um capítulo da tese foi um artigo, e teve um outro que foi mais sobre a questão do método. Se você quiser a minha tese na íntegra, pode acessar. Eu posso colocar o título aqui. Eu posso compartilhar com a Angélica, eu tenho aqui o arquivo. Pode ser. Você manda para ela a tese na íntegra? Mando. E tem os artigos daí que foram publicados. Todos os meus artigos que foram publicados em 2008 e 2009 são da tese. Tem vários, tem muito material riquíssimo, né, Eliane? O que é mais citado, inclusive, lá no Google Scholar, é o primeiro, que é de 2008, foi na Texto e Contexto, que foi o empoderamento de mulheres cuidadoras de crianças. Isso. Esse foi o marco, assim, é o mais citado até hoje, porque realmente é dureza o cotidiano dessas mulheres. É muito difícil. É muito complexo, né? Adriele agradecendo. Eu mando para a Angélica a tese. Isso. Nós estamos com o nosso tempo
esgotado aqui. Eu queria, então, aproveitar para agradecer você, Eliane, mais uma vez, pela sua participação. É tão gostoso, né, esse momento. Foi um prazer, adoro participar. Eu acho que é o papel do grupo de pesquisa, né? Quando a gente tem essas parcerias, assim, fica ainda muito mais gostoso, porque a gente tem uma identificação de área, de pesquisa, de empatia e tudo mais. Então, eu queria agradecer também todos os seus alunos que estiveram presentes aqui, os nossos alunos, né, os nossos colegas que estão aqui, os nossos parceiros, os professores, tá? A sua escola, a sua faculdade, por ter liberado você para esse momento. Então, muito, muito obrigada pela sua participação, que é sempre um grande prazer poder te ouvir. Se você permitir, a gente libera no nosso canal do YouTube. Estava aqui reagindo, ó. Aprendi a fazer isso com meus alunos. Legal, né? Legal. Aí, É um prazer te ouvir, viu, Eliane? Adorei. Uma experiência. Obrigada. Agora, quando eu fui lá na Unicamp, estava lá no aeroporto de Campinas, lembrando meus tempos de pós-doc. Lembro, os tempos a gente aguardava para ir embora, né? Ficamos um tempo no aeroporto. Sim. Verdade, Eliane. Eu queria dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês, me põe à disposição, quem aí ficou com vontade de conhecer mais. Tem esse curso de extensão que eu tenho prontinho, viu, Angélica? Até pensei aqui quando eu estava falando, a gente nunca mais ofertou, mas poderia ser até um adaptado para online, né? E fazer um tempo menor e falar mais do grupo, talvez. Ou, ótimo. Né? Sim, vamos pensar assim. Muita coisa, né? Com certeza. Mas foi muito bom, muito, muito agradável. Muito obrigada pelo convite. Vamos planejar aí agora um reverso. Vamos encontrar. Vamos, é um maior prazer. Vamos encontrar na SOBEP logo mais também? Daqui um pouquinho. Eu vou parar a gravação. Mais uma vez, muito obrigada.